Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma vez falarmos sobre as promessas de Deus, sobre as bênçãos de Deus, sobre o que Deus tem para as nossas vidas, sendo você homem, mulher, jovem, criança. Mas nós vamos falar sobre as bênçãos que Deus tem para as suas vidas, e eu tenho certeza que no assunto que nós vamos falar hoje vai deixar você e muita gente livre de muitas coisas que tem te atormentado, que tem te amarrado durante muito tempo. O pessoal que estão aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre religião ou Jesus. As pessoas nem sempre elas conseguem entender as diferenças de uma coisa e de outra, né? Você sempre pergunta, ou as pessoas sempre perguntam para você assim: qual a tua religião? Né? Qual a tua religião? Pergunta para mim, qual a tua religião? E a resposta comum que a gente ouve todo mundo, né? Você é, não, eu sou católico. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou presbiteriano, eu sou da Igreja Universal, eu sou da Batista, eu sou dessa, sou daquela, eu sou daquilo outro. E começa aí a confusão, porque isso não é religião, isso é denominação. Isso também não é igreja, isso é denominação. Denominação religiosa é um segmento do cristianismo, é uma linha de segmento do cristianismo. Então, as denominações, o que se chamam de igrejas, que também não seria bem um termo correto, me desculpe, né, os teólogos, mas também não é bem um termo correto, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, onde habita, onde mora Deus, onde habita o Espírito Santo, somos nós. Então nós somos a casa, o templo de Deus. E as pessoas hoje, como sempre, têm feito tanta confusão em cima da questão de religião, que termina gerando tantos problemas, e normalmente as respostas que a gente ouve é da denominação que ela é e não da religião dela. Como é difícil as pessoas entenderem a diferença entre denominação e igreja, entre religião e Jesus. Religião não tem nada a ver com Jesus. Jesus não tem nada a ver com religião. A denominação não tem nada a ver com a religião, e a religião não tem nada a ver com a denominação. Se nós formos buscar a origem do que é, o que significa religião, não é assim uma resposta muito simples, mas simplificando o significado da palavra religião, ela vem de uma origem, ela vem do latim, da palavra religare. Religare, uma origem no latim, que quer dizer a religação entre o ser humano e Deus. Religar o ser humano com Deus. Aí eu pergunto, a Igreja Católica religa alguém com Deus? Não. Se eu sou cristão, a Igreja Católica, se eu sou ou não dela, ela não religa nem a mim e nem ninguém com Deus. A Igreja Assembleia de Deus, que é outra igreja muito grande também, religa alguém com Deus? Não. A Batista liga? Não. A Presbiteriana liga? Não. Seja qual for a sua denominação, ela não te religa com Deus. Ela não nos religa com Deus. Se eu sou cristão, quem é que me religa com Deus? Quem? Jesus. Jesus Cristo, este sim, me religa com Deus. Porque o ser humano, segundo o que nós cremos, que é a Bíblia Sagrada, ele caiu, digamos assim, né? Ele se desligou com Deus com a queda do homem e tal, aquela história toda. E aí veio Jesus para fazer o quê?
fazer esta reconexão novamente com Deus. Então, eu gostaria muito que vocês não errassem mais, para que isso entre na mente e entre em vocês. Quando perguntarem qual é a sua religião, a sua resposta correta é: a minha religião é Jesus Cristo. Esta é a minha religião, porque Ele é o único que me liga com Deus. Para os cristãos, é Jesus Cristo. Por isso somos cristãos. E, gente, e a maior parte das pessoas tem por religião as denominações. E por causa dessa confusão, que aparentemente ela é terminológica, ela é uma semântica, mas não é, é fundamental. A gente tem encontrado, e vocês, todos nós temos encontrado muitas pessoas decepcionadas com Deus, com Jesus e com as religiões. E não estão errados. Devem ficar, porque eu tive decepcionado não com Deus, mas com religião durante muito tempo. Até entender que a denominação não tem nada a ver com a religião. E quando nós fazemos, quando as pessoas fazem da religião uma denominação, acontece tantos abusos, tantos absurdos, que a gente vê por aí tantas coisas más feitas através do quê? Das denominações. Quero que as pessoas também entendam que eu não sou contra a denominação. Não sou contra a denominação. Ao contrário, eu acho que uma pessoa deve ter uma denominação. A denominação ela é boa, porque ela agrega, essa é a função de uma denominação, é juntar as pessoas com a mesma fé, que têm a mesma fé, que professam a mesma fé e juntos buscam a Deus para crescer espiritualmente, para ficarem mais fortes espiritualmente. Isto é bom. Uma denominação, quando saudavelmente, ela é boa. Agora, infelizmente, a gente tem visto ao longo da história muitas pessoas que são destruídas por denominações, que são maltratadas por denominações. Os benefícios têm sido grandes através das denominações, têm sido enormes, benefícios enormes através das denominações. Mas, infelizmente, grande parte delas tem se tornado centros de manobras, de manipulação das pessoas. A minha função aqui é trazer a alerta para que as pessoas não confundam. Frequente sua denominação, vá à igreja onde você gosta de ir, gosta de frequentar. Agora, também seja livre. Não deixe que absolutamente ninguém, nem nada, te prenda por causa de uma carteirinha, por causa do rol de membros. Eu nunca vi Jesus pregar que ele tinha XYZ pessoas no seu rol de membros. Nunca vi. Portanto, essas coisas são coisas do ser humano, coisa de denominações. As denominações fazem essas coisas. Quando nós partimos ao princípio da palavra de Deus, a palavra de Jesus, a gente termina entendendo que eu posso adorar a Deus em qualquer canto. Eu posso buscar a Deus em qualquer lugar. E a gente vê um exemplo de Jesus, uma vez que ele estava chegando numa cidade, encontrou uma mulher num poço, tirando água. E ela estava falando para Jesus: olha, meus pais adoravam a Deus em tal lugar, os outros adoram em tal canto, e você adora onde? Ele falou assim: olha, nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores, Jesus falou isso, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E Jesus ensinava no templo. Ele poderia muito bem falar assim: olha, minha filha, o negócio é o seguinte, você precisa se preparar, tira
toda essa roupa suja, roupa de trabalho, coloca a tua melhor roupa e você vai lá no templo. E lá no templo, sim, lá você vai adorar a Deus. Não é isso que Jesus falou. Eu não vi em lugar nenhum Jesus ensinando ou dizendo que só se adorava dentro do templo. Ao contrário, ele falou, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mais uma vez eu quero deixar bem claro, não sou contra a denominação, não sou contra os templos, absolutamente não é isso. A minha função é deixar as pessoas bem esclarecidas a respeito disso. Por quê? Eu sou de origem, eu venho de uma origem, nasci praticamente dentro de uma denominação evangélica. Eu não estou falando de algo que eu estou imaginando, estou falando de algo que eu vivi, que eu continuo vendo acontecer em muitas denominações. Matam-se pessoas em nome da denominação, dizendo que é em nome de Jesus, que é em nome de Deus. E quer ver como é fácil isso? É só a pessoa perder o sentido do amor de Cristo. Jesus falou assim, olha, eu sou, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. Jesus falou isso. Então, se Jesus falou, não há discussão. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi nenhum dos discípulos, foi Jesus. Se é Jesus, merece a prioridade no entendimento. Então, não tem por que eu fugir de Jesus, porque a igreja, a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Não. E o problema está justamente aí. E as pessoas hoje, elas têm esquecido de que a importância é de Cristo. O fator mais importante que existe é Cristo. E a gente vê as pessoas subindo em seus cavalos da verdade e esquecendo da verdadeira verdade que é Cristo. E fala, não, porque aqui na minha igreja é que tem o poder de Deus, é porque aqui que Deus faz presente. Uma ova. É mentira isso. Deus se faz presente em todos os lugares. Você pode ir em qualquer lugar e não usufruir da bênção de Deus. A bênção de Deus sou eu que tenho que ir lá e sugar, tirar, aproveitar, porque ela está disponível onde quer que eu esteja. Em qualquer lugar que eu estiver, a bênção de Deus está presente, porque a presença de Deus é real em qualquer lugar que eu estiver. Em qualquer lugar que você estiver. E a soberba de muitos líderes, soberbo, o cara sobe em cima do seu eu e bota o dedo para baixo, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, que há um tempo atrás eu atendi um jovem na época devia ter acho que 17, 18 anos, estava em convulsão, condenado à morte. O médico mandou embora para casa, depois de tratamento de vários meses, o médico mandou embora para casa, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer. E pediram para que eu fosse conversar com esse rapaz, tentar, para fazer uma oração por ele. E eu, ao invés de orar pelo rapaz, eu tentei conversar e entender o que tinha acontecido com ele. Claro que orei também. Intercedi a Deus pela vida desse rapaz. Mas o mais importante foi descobrir a origem daquela situação daquele jovem. E aí, com muita dificuldade, eu consegui tirar dele uma informação que tinha acontecido quando ele tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Ele teve lá uma experiência não agradável com um primo, né? Teve lá uma relação irresponsável, sem nenhum sentido, coisa de criança. E ele correu para o pastor dele.
um pastor, infelizmente. E falou assim, pastor, aconteceu assim, 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 assado. Sabe qual foi a resposta do pastor? Ele falou assim, meu filho, o diabo entrou no seu couro porque você fez um negócio desse. Você foi tomado pelo diabo. Infeliz do pastor e coitado do moço que estava até então nessa situação. E eu falei para esse rapaz, desculpe, mas o pastor mentiu para você. Quando eu falei para ele que o pastor tinha mentido para ele, ele começou a diminuir o fluxo que ele estava tendo de convulsão, e eu comecei a explicar por que o pastor tinha mentido para ele. Que o poder do diabo não é esse bicho todo, não. É mais marketing para o diabo do que a bênção de Deus. Existe força superior à força de Deus? Existe. Não existe nenhuma força que é superior a Deus, não existe. Jesus ficou minoritário nessa situação. A orientação foi completamente equivocada desse líder. E esse rapaz passou uma vida, isso aconteceu aos 9 anos, ele estava já com 17, 18 anos, se não me engano, doente, ficou doente desde então até essa idade. Enfim, um moço que estava... E eu trouxe a ele o entendimento de que ele não tinha mais essa culpa. Ele não tinha mais essa culpa religiosa, porque foi algo religioso que meteram na cabeça do cara. Eu fiz com que ele entendesse que essa culpa religiosa ele não tinha mais. Ele não tinha por que estar preso a isso, porque já não tinha mais capeta, não tinha mais diabo, não tinha mais pecado, não tinha mais nada. Jesus perdoa a gente no momento que a gente se arrepende. Esta informação fundamental não foi dada para esse rapaz. Cometa eu, o erro que cometer. Se eu me arrepender desse pecado, deste erro, eu já estou perdoado. Este é um caso. Agora a gente vê vários outros casos. Eu já atendi, eu já dei assistência para prostitutas que me deu agonia quando eu soube que ela era pessoa de frente de igreja, que cantava, louvava a Deus, porque ela teve um deslize com o namorado e meteram um diabo dentro dela. E ela se achou totalmente sem perdão, culpa. É o que a religião faz. Por quê? Porque a religião tem lá uma doutrina, um dogma. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo, se fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Tem uma listinha. Se você canta daquilo, você está ferrado. Está ferrado. Não é este o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é este. O Evangelho de Cristo é de amor, de compreensão, de compaixão, de vida, não é de destruição. Agora há poucos dias encontrei um rapaz completamente drogado. Eu fui conversar com ele, me pediu dinheiro, fui conversar com ele. E quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: rapaz, Jesus te ama, não deixa que essa droga te destrua, não deixa que essa situação te destrua, não deixa. Você procure a Deus, vá a uma igreja, vá buscar Deus, que Deus vai resgatar a sua vida. Ele começou a chorar, falou assim: não, você não sabe, rapaz, eu era tocador da igreja, eu cantava na igreja, mas um dia eu fui com os amigos tomar uma cervejinha, e ele foi excluído da igreja porque eu tomei uma cerveja. Fecha a boca para a gente não falar besteira, né? Até isso, uma cerveja é mais forte do que Deus. Mata-se uma pessoa em nome da religião, e não é em nome de Deus, e não venha ninguém dizer para mim que isso é ordem de Jesus. É só estudar um pouquinho, ler história, não precisa nem ler muita Bíblia, lê a história, que já vai entender que isso não tem nada a ver. E a você que está nessa situação, digo para você, se você tomou uma, duas, um monte, vem conversar comigo. Vou mostrar para você que disso não há pecado nenhum. E de alcoolismo eu posso falar, porque eu fui alcoólatra. E quase me mataram por causa disso. Graças a Deus, Deus é maior. Então,
Gente, vamos ter cuidado com o que é religião e o que é Jesus. Jesus é Jesus, religião é religião, denominação é denominação. Ame a Deus, frequente a sua denominação, sem culpa. Se você está te culpando muito, sai fora, vai para outra. Tem um monte que você pode escolher, e Deus também está em todas elas. Acredite nisso, por mais tradicional que você seja. Acredite nisso. Jesus te ama, a salvação é tua, a bênção é tua, a culpa é de quem colocou em você, devolva para Ele. Deus continue te abençoando muito e viva em paz e feliz com a tua família. Deus te abençoe.